irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós nos encontramos mais uma semana para meditarmos um pouco mais a respeito do texto que estudamos no domingo. Nesse domingo nós estudamos no texto de Atos, capítulo 1, dos versículos 12 a 26. E hoje nós falaremos um pouco mais de um desses versículos, especificamente o versículo 14, que trata a respeito da família de Cristo Jesus. Esse é um texto bastante comum, entretanto não foi muito estudado por a maioria dos cristãos. Existem muitas controvérsias, existem muitas teologias que dizem que essa família na realidade não existiu, muitas interpretações erradas e historicamente acaba que a Igreja de Cristo Jesus sabe muito pouco a respeito da família do próprio Cristo. E por isso hoje nós iremos adotar esse versículo para que seja estudado pela nossa igreja. O versículo 14 do capítulo 1 de Atos nos diz assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse trecho das Escrituras, ele nos fala a respeito daqueles que estão aguardando a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Eles estão esperando a promessa de Cristo Jesus, que dizia que eles deveriam aguardar que depois que ele subisse, ele enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito estaria com o seu povo e guiaria o seu povo, e é isso o que aconteceu alguns dias depois desse período de oração. Enquanto isso, os discípulos de Jesus e uma quantidade de aproximadamente 120 pessoas oravam e estavam ali aguardando a vinda do Espírito Santo. E no meio dessas pessoas, alguns eles se destacam a ponto de serem citados por Lucas no livro de Atos. A primeira pessoa é a sua mãe, Maria, que aqui é simplesmente citada como uma das mulheres que estava reunida ali em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. A posição de Maria na história da igreja é uma posição bastante controversa, especialmente por causa do catolicismo romano, que vê em Maria não só uma pessoa que foi usada por Deus para trazer Cristo Jesus a esse mundo, para gerar, para fazer com que Cristo Jesus crescesse no seu ventre, mas ela foi colocada também como um tipo de intermediadora entre Deus e os homens dentro desse catolicismo. Isso é bastante distinto do que as Escrituras ensinam e também é distinto do que nós vemos nesse próprio texto. Aqui nós vemos Maria simplesmente sendo citada como uma daquelas que aguardava. Se Maria fosse alguém especial, ela já ocuparia um destaque. Simplesmente ser citada não faz dela uma pessoa especial. Aqui nós não estamos vendo ela ser adorada, ela não está sendo venerada, eles não estão orando para ela, nem esperando que ela fizesse alguma coisa a mais. Pelo contrário, essa será o último momento que Maria será citada como participante da obra de propagação do Evangelho, nesse aguardar do Espírito Santo de Deus, e depois nós não sabemos mais o que acontece com Maria. Tudo o que vem depois parte da tradição de escritos bastante controversos, alguns deles que são até mesmo tidos como tão heréticos que nem são considerados pela maioria dos estudiosos dos escritos antigos. E é óbvio que Maria, ela não é aquela que o catolicismo romano nos diz que é. Ela foi usada por Deus. Cristo Jesus encarnado, nasceu, foi gerado nela e ela é uma pessoa bem-aventurada porque ela sim teve o privilégio de ter Cristo Jesus e poder criar Cristo Jesus, mas ela é simplesmente Maria, a mãe de Jesus, uma crente, uma discípula que esperava e que aguardava o Espírito Santo de Deus. Para corroborar com esse pensamento, nós temos inclusive o que a própria Maria nos fala quando ela trata, lá em Lucas, capítulo 1, ela oferece um cântico de adoração a Deus. Quando ela escreve esse cântico, quando canta esse cântico, está escrito que ela engrandece ao Senhor, que o Espírito se alegra em Deus,
por causa do Salvador dela. Ela chama Cristo Jesus de meu Salvador. A ideia é exatamente essa, de que ela também depende de Cristo Jesus, de que os seus pecados também precisavam ser pagos na cruz. Ela foi a mãe de Cristo, mas ela precisava do sacrifício de Cristo para que pudesse ter a redenção de Deus, a remissão dos seus pecados. Então, ela é uma bem-aventurada, mas ela também precisa da graça do Senhor. E também são citados aqui os irmãos de Jesus. Os seus irmãos, segundo as Escrituras, eles são 4, exclusivamente 2 têm um papel especial na história do cristianismo. O primeiro deles é Tiago, que também é o escritor da carta de Tiago, e o segundo, irmão de Jesus, que tem algum tipo de proeminência, Judas, que é o escritor também da carta de Judas. Esses 2, especialmente, eles tiveram participação na construção do Novo Testamento, mas, de forma bem objetiva, eles tiveram bastante dificuldade durante todo o ministério de Cristo Jesus. Isso a gente vê especialmente no texto de João, capítulo 7, quando nós vemos que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Eles não criam na obra de Cristo Jesus, mesmo conhecendo a Ele de forma especial, mesmo crescendo com Ele, mesmo vendo Ele fazer muitas coisas grandiosas e miraculosas, eles mesmo assim questionavam a própria vocação de Cristo Jesus, o seu ministério e a sua pessoa. Lá no versículo 4 do capítulo 7 de João, nós vemos eles virarem para Cristo e dizer: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eles queriam que Jesus ele se mostrasse, que ele fizesse os seus sinais de forma mais evidente, no meio da festa dos tabernáculos, para que os homens pudessem ver e crer nele. Mas aquele era um desafio com um propósito distinto. Eles queriam que aquela história acabasse de uma vez por todas. Eles queriam tentar mostrar que Jesus não era quem ele dizia ser. E eles não esperavam que ele fizesse esses milagres. Pelo contrário, eles não criam nisso, é isso o que João nos diz. Na realidade, o que eles esperavam é que tivesse um fim aquela história, aquela narrativa de que Cristo Jesus ele viria para ser o Messias esperado. Então, de descrentes, eles passam a ser crentes agora em Cristo Jesus. Mas eles não passam a ser crentes quaisquer, eles são chamados pelo próprio Cristo também, como a gente encontra em 1 Coríntios 15. Depois da morte de Cristo Jesus, sua ressurreição, ele permaneceu durante 40 dias conversando com os discípulos, aparecendo para algumas pessoas. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vemos no versículo 7, depois de narrar que ele se encontrou com mais de 500 pessoas de uma só vez, que ele apareceu a Cefas, aos 12, que ele fez diversas coisas no meio deles, nos dito que depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Cristo Jesus também apareceu especialmente ao seu irmão Tiago. Nós não sabemos exatamente quanto tempo ou qual o período que ele conversou com ele. Nós não sabemos a quantidade de vezes que ele apareceu para o seu irmão. Fato é que depois disso, Tiago ele se torna um dos mais proeminentes propagadores do Evangelho e da obra de Cristo, não só em Jerusalém, mas em toda aquela região. Tiago, inclusive, este que é o irmão de Jesus, que, segundo o entendimento histórico, se tornou líder da igreja de Jerusalém. Tiago, ele foi martirizado também pela obra, pela propagação do Evangelho, ele ofereceu a sua vida para a propagação do reino de Deus e ele foi alguém que foi respeitado em toda a comunidade cristã, em Jerusalém e em todos os lugares.
Isso mostra como a obra de Cristo Jesus transformou a vida dos seus irmãos. E ele depois, quando escreve a sua carta, confessa o nome de Cristo Jesus, o seu irmão de sangue. Ele confessa que ele era o Senhor e Salvador de sua vida. Ele chama os homens a crerem nele, a dedicarem a sua vida a ele, a oferecerem a sua vida como obra para Cristo Jesus. Tudo isso por causa do que Cristo Jesus fez e da confirmação do próprio Cristo de que ele era o seu irmão. Isso, a existência, dos irmãos de Cristo, também questiona um dos fatos que é muito defendido, especialmente por alguns católicos romanos que defendem a ideia de que Maria é uma eterna virgem, de que ela não teve outros filhos. A Escritura ela narra isso, de que existem filhos de Maria e com José, e esses filhos, eles obviamente vêm por meio de uma concepção natural de Maria e José. Então, a virgindade de Maria, quando ela é chamada de a Virgem, ela não era mais virgem depois, ela se casou com José, ela teve filhos com ele, ela teve uma vida comum de mãe, de uma senhora comum naquele tempo, e ela, obviamente, não deveria ter esse destaque. Da mesma maneira, os irmãos de Jesus, eles também não devem ter um destaque especial. É o próprio Cristo que, diante da negação dos seus irmãos, quando tentam, por exemplo, calar a sua boca dentro daquela sinagoga, ele vira para o povo que estava ali e fala claramente: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Não é que ele estava negando o seu parentesco, mas ele estava demonstrando que a sua família era uma família que se embasava muito mais na família da fé do que necessariamente na família sanguínea. E essa é a perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus. Os crentes espalhados sobre a terra, eles são uma família. Nós somos o povo de Deus, um só corpo, e assim nós fazemos parte da família de Cristo Jesus, do povo de Deus. Mas o que mais chama a atenção quando nós enfatizamos esse ponto do texto de Atos, do capítulo 1, versículo 14, é o fato de Cristo Jesus oferecer a sua obra de redenção também àqueles que estavam próximos dele. Eles eram descrentes durante um longo período, como muitos de nós também agimos de forma sem fé, descrente, para com o que Cristo Jesus pode fazer ou pelo que ele já fez por nós. Muitos de nós também desconfiamos dele, desconfiamos da obra dele, não acreditamos na grande redenção, na justificação, na adoção, mas fato é que Cristo Jesus, ele completa a sua obra no seu povo. Se nós hoje temos os mesmos problemas que os irmãos de Jesus tinham e até que a própria Maria tinha, por exemplo, quando ela questiona Jesus, quando ele multiplica, transforma a água em vinho e ela o questiona, querendo entender o porquê que ele não fez isso de forma aberta, e ele revela que aquele não era o momento, nós percebemos de forma bem objetiva que o Senhor prepara o seu povo. Nós estamos em um momento de construção. Ele não nos pega prontos, capacitados. Na realidade, a Escritura diz que poucos dentre os que são chamados têm virtudes necessárias para realizar a obra do Evangelho. É Deus quem nos capacita, é Ele quem nos transforma, é Ele quem faz de nós pessoas que são propagadoras do reino de Deus, que pregam o Evangelho, que levam a salvação ao perdido, que libertam cativos por meio da obra de Cristo Jesus. É Ele quem faz a obra em nós. E é por meio da disposição a Ele, da busca do Senhor, do estudo das Escrituras, das orações, que são, obviamente, o que esses homens e essas mulheres estavam fazendo ali em Jerusalém, que o Senhor realiza a boa obra de salvação em nós. E ver a família de Cristo Jesus, ver como ela foi transformada, ver como ela se tornou importante para a igreja de Cristo Jesus, a ponto de termos 2 das cartas das Escrituras sendo escritas por irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José.
Isso tudo mostra para nós que se nos dedicarmos, se buscarmos a presença de Cristo, se entregarmos a nossa vida a Ele, se dispormos a nossa vida ao Senhor, se tomarmos a nossa cruz, seguirmos ao nosso Redentor, se fizermos todo o necessário para que Ele possa agir por meio de nós, nós também seremos usados pelo nosso Salvador e Senhor para a propagação do reino de Deus, para a propagação do Evangelho, para que a boa obra de Cristo possa acontecer por meio da sua igreja. Nós somos também irmãos de Cristo Jesus, irmãos adotivos, mas somos chamados de filhos de Deus, como toda a família de Cristo é filha de Deus. Nós temos parte nessa nação santa e nós também precisamos entender que precisamos progredir. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus, crescer no Evangelho e na transformação que Cristo Jesus faz em nós. O tempo que vivemos é um tempo que exige isso de nós. Nós não podemos nos acostumar com um cristianismo opaco, um cristianismo que não faz nada, que não muda, que não transforma a sociedade e o mundo que nós estamos vivendo. Nós não vimos isso da família de Cristo, nós não vimos isso dos apóstolos, dos discípulos. Pelo contrário, todos eles se entregaram à obra de Cristo Jesus. E nós precisamos também fazer assim. Nós precisamos assumir o preço da nossa própria obra, da nossa própria função. Nós devemos abandonar um pouco dos nossos desejos, das nossas vontades, das coisas que nós amamos e começar a amar mais a Cristo Jesus e a sua igreja. Nós precisamos nos dedicar aos nossos irmãos, muitos deles sofrendo nas suas casas, muitos deles calados, sem ter com quem conversar e com quem dividir as suas angústias. Nós precisamos agir como irmãos que amam uns aos outros, que se dedicam uns aos outros e que realizam a obra de salvação no meio daqueles que estão perdidos ao nosso redor. Por isso, meu irmão, permita que Cristo Jesus possa realizar uma boa obra em você, como Ele fez com a sua família, especialmente com os seus irmãos e com sua mãe. Que Cristo Jesus possa nos tornar cada vez mais convictos da nossa salvação, cada vez mais dispostos a andar segundo as coisas de Deus, buscando as coisas de Deus, entregando toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Que você possa, nessa noite, se dedicar ao Senhor. Ao invés de se dedicar às suas coisas, tire sempre um tempo para Cristo Jesus. Busque-o, entregue sua vida a Ele e você certamente verá Ele fazendo uma grande obra de redenção e de salvação na sua vida. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Louvamos primeiramente por vermos a obra de salvação que o Senhor realiza na vida dos homens. Somos gratos, Deus, porque o Senhor tem salvado pessoas desde os tempos da antiguidade. E hoje, Deus, nós podemos ver como o Senhor redimiu os seus próprios irmãos e sua própria mãe, Maria, e como Ele os levou aos pés da cruz, ansiosos por conhecê-lo melhor, por dedicar mais a Ti. E isso é para nós um motivo de grande alegria, porque ver a sua obra nos lembra de como o Senhor também realizou essa boa obra em nós mesmos. Da mesma maneira como o Senhor agiu na sua família, pedimos que o Senhor haja na igreja de Cristo Jesus. Ó Deus, nos capacita para a sua obra, nos dá conhecimento da sua palavra, nos dá desejo pela sua palavra, nos dá intrepidez para proclamar a sua palavra. Que se nós algum dia rejeitamos o Senhor ou desconfiamos da sua promessa, que a partir de agora, Deus, nós tenhamos convicção de quem Tu és e que nós não tenhamos mais medo de falar do amor de Cristo Jesus. Pelo contrário, que o mundo conheça por meio da nossa boca e do nosso testemunho que esse mundo só tem um Senhor e um Salvador, que é Cristo Jesus.
que possamos ser uma igreja que leva, Deus, o perdido aos pés da cruz, que possamos ser uma igreja que glorifica, que exalta o seu nome com a nossa vida, que o Senhor, que começou uma boa obra de salvação em nós, possa completá-la, para que possamos ser cada vez mais dispostos a servir ao Senhor e a tomar a nossa própria cruz. Guia-nos, abençoa-nos, abençoa a sua igreja, abençoa os necessitados, usa a sua igreja a suprir as necessidades deles, abençoa os doentes, aqueles que estão internados, aqueles que estão presos em casa, sendo medicados, que o Senhor os abençoe nas suas enfermidades, que o Senhor os cure, que o Senhor os leve à sua presença, para que eles possam ver a bondade e a misericórdia do Senhor e para que eles possam se prostrar diante do Senhor enquanto ainda é tempo. Salva-nos, essa é a nossa oração. Cuida de nós, é em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade.